Opa, Fala, fala, Matheus. Bruno. Tudo certo por aí? Beleza, vamos lá, vamos mais uma. Bom, Bruno comprou essa ideia comigo. Eu quis montar aí um material para fazer uma brincadeira, né? Em ambiente on-premises, a gente é muito habituado a associar o acesso a recursos, né, da nossa infraestrutura via rede, né? Então, via regras de firewall. E quando eu fui para a nuvem, foi um dos primeiros pontos ali que eu senti que eu vi que era diferente, né? Você pode ter recursos o qual o acesso acontece de outra maneira. Então, eu quis chamar atenção para esse ponto, é o assunto que a gente vai conversar aqui hoje. Pode ir passando na sequência, Matheus. Tá Vamos bom? seguir pela agenda. É, Acho que se apresentar não precisa, tá ali quem nós somos e o que representamos dentro da Tenti. legal. E, bom, aqui só para comentar então um pouquinho aí do conteúdo da agenda, né? E reforçando o nome, então, firewall fechado, recurso acessível, né? Políticas permissivas na AWS. A gente vai falar o que são essas políticas, o porquê que não tem relação aí com firewall, com a parte de rede. O Bruno vai dar um destaque maior aí no início para os tópicos quais os tipos de política da AWS, o que é uma política de recursos na AWS, né? E os cuidados com essas políticas permissivas. E depois eu entro complementando, mostrando alguma coisa prática acerca disso, né? Por que que a gente deve falar em primeiro lugar, por que que isso é um problema, laboratórios, né? E aí a nossa conclusão. Beleza, Bruno. Vou pular aqui para o primeiro. Boa. Bom, acho que antes de dar largada de fato no laboratório, né, mostrar o que a gente conseguiu explorar, acho que é importante a gente conhecer um pouquinho dos conceitos de políticas de IAM da AWS. As três primeiras políticas que estão descritas aí no slide, elas têm a característica de liberar acesso, né, de dar acesso, né, de conceder privilégio, seja na primeira política na identidade, né, no usuário ou no grupo que está associado. Na segunda política, que é o Research Based Policy, o nome já está dizendo, é necessariamente ao recurso, então é você liberar privilégios dentro daquele recurso. Access List é uma outra maneira de fazer isso dentro do recurso, é a maneira antiga da AWS de liberar acesso ao recurso. E as últimas três, elas possuem uma característica de proteção, né, de guardrails. Então, é uma forma que a gente tem de usar essas permissões para restringir o acesso a determinada situação. Então, a Permission Boundary é uma maneira de você fazer esses guardrails, essas proteções em cima do usuário ou da role. A SCP você faz no nível organizacional, mas também restringindo o privilégio, seja um account, um recurso, ou uma ação, necessariamente. E a Session Policy, principalmente utilizada para quando você está fazendo um processo de Assume Role. Então, você consegue também estabelecer regras e condições para que aquele Assume Role que seja executado, ele tenha uma permissão limitada dentro do ambiente. Então, veja que as três primeiras estão relacionadas com liberar acesso e as três de baixo estão relacionadas com guardrails, com proteções. A gente vai explorar muito nesse bate-papo as research policies. Então, é ali onde a gente entende que tem uma boa capacidade de fazer bobagens no ambiente. Então, a gente vai trazer exemplos de situações onde estão essencialmente permissivas. Aqui, como o Matheus comentou, é um novo ambiente, né, uma nova vertente que pode ser explorada, consequentemente, é aqui que a gente tem que tomar muitos cuidados para garantir que o nosso ambiente não esteja exposto, mesmo que você tenha tomado os cuidados nos demais, né, em Fire e afins. Aqui é uma camada específica da cloud que vale a pena a gente ter bastante atenção. Exato. E aí, Bruno, só complementando, quando você fala novo,
é quando a gente fala dessa migração, né, do profissional ali acostumado com a infraestrutura do on-premises para o ambiente de nuvem. A gente vai falar logo na sequência desse slide do processo de encadeamento de uma maneira geral ali das permissões. O default da AWS é deny para tudo, ou seja, você precisa especificar que você está liberando um determinado acesso a um recurso ou a uma pessoa, né, a um indivíduo, uma identidade. Aqui não é a ideia não é passar todos os exemplos com vocês, mas a gente minimamente percorrer aqui por dois para vocês terem uma ideia do que a gente está falando. Quando a gente pensa ali na primeira coluna, né, na política de identidade, para pegar o primeiro exemplo, né, o John Smith, ele pode ler e ele pode listar no recurso X. A hora que você vai para a segunda coluna, que são as políticas específicas, né, atachadas no recurso, você vê que o John Smith ele também pode ler e listar. Então, isso significa que as duas políticas estão dizendo a mesma coisa, ele vai ter acesso realmente de listagem e de leitura. Quando a gente desce para o segundo exemplo, aqui para o Carlos, você, pela política de identidade, você enxerga que ele consegue listar e consegue ler em cima do recurso Y e X. Quando você vai na política do recurso, você já começa a ver situações diferentes. Então, veja que o recurso ele permite o Carlos ler listar e escrever. Então, ele tá ganhando um privilégio a mais daquele recurso, porque ele está conseguindo, né, a política de recurso permite com que ele escreva dentro daquele recurso. E no recurso Z, que é onde ele teria acesso pela política de identidade a listar e ler, o recurso Z tem um específico deny, ou seja, ele não vai conseguir efetuar nenhum tipo de operação dentro do recurso Z. Então, aqui é só para vocês entenderem um pouco desse encadeamento das políticas. Precisa estar muito explícito que o acesso é liberado, mas, ao mesmo tempo, se tiver um deny, ele ignora todo o encadeamento que existe. Assim, o deny ele acaba sendo supremo dentro das políticas de AM. Acho que essa é uma vantagem da AWS, que é default deny pela sua essência. Legal. Esse exemplo é muito legal. Aqui é o que eu comentei do encadeamento, né, ou seja, da lógica de avaliação aqui da política. Então, veja que eu comentei da primeira coluna aqui do deny. Se tiver especificando um deny, não interessa em qual política esteja, seja na SCP, na Resource Policy, na Identity Policy, se tiver um deny, ele vai seguir o deny, já vai ser a decisão final do fluxo e nada mais importa dali para frente. Não importa quantos allow sejam colocados ali para frente. Então, partindo do princípio que não existe um deny, ele vai seguir essa lógica de avaliação. Ele primeiro vai olhar se existe alguma SCP que está bloqueando, né, ou permitindo algum tipo de acesso específico, para depois ele bater nas políticas do recurso para ver se existe uma permissão específica para aquele acesso ser realizado dentro do recurso, para depois ir na identidade, de fato, para entender se aquele recurso, se aquele indivíduo ele pode ter acesso àquele ambiente, e aí depois ele vai nas permission boundary. Então, aqui é só para vocês terem uma ideia do fluxo que a AWS segue quando a gente fala de políticas de identidade, né, políticas de privilégio. Então, de novo, aqui o mais importante para a gente ter de conceito é default deny, mas o cuidado é sempre quando você libera um acesso, seja no recurso ou no indivíduo, você pode acabar expondo o seu recurso de maneira indevida, que é o que a gente vai explorar bastante aqui no bate-papo de hoje. Pode seguir, Matheus, por favor. Aqui estão exemplos de onde você aplica essas restrições ou essas permissões. Então, você pode aplicar isso, né, seja no principal, o equivalente a account, né, ou o usuário ali que está relacionado. Você pode permitir as ações, ou seja, as operações, né, os privilégios que você vai permitir que sejam executados dentro do ambiente. Aqui no exemplo que a gente está trazendo,
não tem nenhum tipo de restrição em cima do principal, né, das contas de AWS, está com asterístico, e a hora que você vai para a ação, tá permitindo toda e qualquer ação dentro do SQS. E, por último, a outra limitação ou permissão que você consegue estabelecer é em cima dos resources, que é o que está descrito ali na última caixinha, que está especificando um cara em especial. Legal. Ô, Bruno, e até para deixar um pouco mais palpável, né, um comentário aqui para quem não está tão habituado ali com a AWS, né, de repente ainda tem esse foco maior em ambiente on-premises, então, quando a gente está falando dessas políticas do usuário, do recurso, então imagina que você tem um usuário criado ali dentro do seu ambiente e você pode definir o que aquele usuário pode fazer, no sentido de, ele pode ligar uma máquina virtual, ele pode desligar uma máquina virtual, e alguns recursos da AWS, máquina virtual não é um deles, mas um bucket S3, por exemplo, que é um repositório onde eu posso colocar vários tipos de arquivos, permite que ele tenha sua própria política. Então, além de você ter essa política definida a nível de usuário, né, o usuário ele pode fazer essas interações com o bucket, você também lá no próprio bucket você pode estar fazendo esses controles, só para trazer um outro ponto de vista aí. E a gente traz tudo isso, né, todo esse material para vocês, porque são situações que realmente a gente vê no nosso dia a dia, assim, seja no serviço de consultoria que a gente presta, ou até mesmo a célula aqui que o Matheus tá encaixado, que é de Customer Success, e a gente acaba tendo a interação com muitos clientes que usam o nosso produto, né? No próximo slide a gente vai falar disso, o Matheus fala disso, mas aqui é para trazer também uma pesquisa de mercado, o tipo de pesquisa que a gente gosta, que é baseado em dado real, não é uma pesquisa propriamente dita. Então, para quem não conhece, o Datadog é uma solução assim fortemente conhecida, não por ser um CIEM, mas por uma ferramenta de monitoração de cloud. Mas ele também tem uma feature equivalente a um CSPM para fazer um diagnóstico ali da postura e das falhas de configurações de cloud. E aí a gente utilizou uma pesquisa que foi feita o ano passado, né, envolveu mais de 600 organizações em milhares de contas de AWS, fazendo um paralelo com o que a gente identificou, ou o que a gente quer mostrar aqui, o que é possível identificar dentro do nosso bate-papo. Então, veja que no primeiro quadro ali em cima, na direita, a gente está falando de falhas que estão relacionadas com o IAM. Então, veja que os números são expressivos, assim, 40%, né, das empresas possuem problemas de credenciais que não são utilizados há mais de 90 dias. Tem problemas com multifator de autenticação. Então, aqui é só para demonstrar que IAM é uma grande preocupação e acaba sendo bem frágil dentro do processo ali natural de uma organização que está começando a trabalhar com cloud. E quando a gente olha para o tópico, que é de fato o nosso material de hoje, quando a gente olha para as políticas de resources, vocês conseguem ver ali no percentual 18% das organizações, 15% das organizações e 36% das organizações, elas possuem falhas específicas de privilégios que foram dados provavelmente de maneira inadequada para esses recursos. Então, aqui quer dizer o quê? SQS, SNS S3, SQS é um serviço de fila da AWS, SNS de mensageria e o S3 o bucket, né? Foram recursos ali que foram expostos de maneira desnecessária. Então, a gente vai mostrar como que isso se visualiza na política, como a gente consegue enxergar e tratar essas situações, mas é só para trazer para vocês que aqui é caso real, assim, são de fato situações que foram expostas e que poderiam ter sido exploradas se alguém tivesse acesso a esses recursos. Beleza. Aqui complementando, né, o porquê que devemos falar sobre isso, a gente trouxe dados aqui da ferramenta Zantin, né, que é uma ferramenta aqui da TT,
para gestão de riscos da cadeia de suprimentos, né? A gente se encaixa ali dentro da sopa de letrinhas, estamos falando do TPCRM, Third Party Cyber Risk Management, e a partir da nossa base ali de alertas gerados para as organizações que existem dentro da ferramenta, a gente conseguiu colher aí algumas conclusões, né? Então, são dados não exatamente atuais, tá? Fazem aí alguns meses, mas na época que foi levantado, de um total aí de 2.114 contas AWS que o Zanshin verifica, né? 47% já tiveram pelo menos um desses riscos que estão na esquerda ali. Que risco que a gente está falando, né? Então, o primeiro deles, só para comentar alguns, Bucket Public Access Control não configurado, né? O que que isso significa? Quando você cria um bucket, por padrão, você tem uma flagzinha que não permite nenhum acesso que não seja o da sua própria conta AWS, né? Então, o acesso anônimo, o acesso de outras contas, ele não é permitido. Se você quer permitir, você tem que explicitamente tirar essa configuração. Então, veja que existiam ou ainda existem alguma parte, né, relevante aí de alertas nesse sentido. Ou seja, se alguém colocar alguma política muito permissiva, você não tem essa segunda configuração impedindo esse acesso, né? Alguma coisa de bucket, né? A CL permissiva, política permissiva, aí os outros recursos como SNS e SQS, né? Também temos alertas no sentido de, olha, aqui tem um acesso público permitido, tem uma política muito permissiva no seu repositório de GCR, né? Que é um repositório de imagens Docker. E aí, para continuar um pouco ali dos números, das estatísticas, né? Então, de um total de 53, pouco mais de 53 mil alertas aí desses riscos, né, identificados pelo Zanshin, 69% já foram solucionados, mas 30% ainda em aberto. A gente está falando em algo aí, acho que de 15 mil alertas, mais ou menos, né, fazendo uma matemática bem básica aí por cima. Então, é um risco que ainda existe, é uma configuração que por alguns motivos que a gente vai comentar, acaba acontecendo e você pode ter algum tipo de risco ali exposto. Aqui só para... O material fica gravado, então se tiverem dúvida em relação a algum dessas regras, né, que foram identificadas pelo nosso produto, fica à vontade para procurar pela gente. Aqui o grande recado a gente também é vida real, né, falha de configurações que estão sendo vistas ao longo dos nossos trabalhos, e eu acho que o número bem interessante que o Matheus comentou é 47% das organizações que a gente validou com o nosso produto já tiveram pelo menos um desses riscos. Então, a gente não está falando de um cenário que é hipotético, de um risco que é provável. Aqui são situações, assim, praticamente materializadas, né? Faltou o passo de alguém explorar aquela situação para ela ser materializada. Então, é bem representativo dentro do que a gente avalia e, e ainda, mesmo com todo o a nossa dedicação para ajudar as organizações a solucionar esse tipo de problema, ainda é um problema que permanece. Então, 30% desses alertas ainda estão abertos ali para serem tratados. E é por isso que a gente dedica muito tempo aqui no nosso dia a dia para quem usa o nosso produto para conseguir ajudá-los a tratar esses problemas o mais rápido possível. Boa. Seguindo, né, ainda nessa linha do porquê devemos falar sobre isso, então, mas Matheus, é diferente, né, ali eu não estou fazendo controle de acesso via rede, etc., então, lá quando você faz via rede, você está limitando quem que pode acessar o seu recurso via uma regra de firewall, e há inúmeras maneiras de uma pessoa tentar chegar ali, né? Você tem inúmeras ferramentas varrendo a internet, os IPs o tempo todo, vai esbarrar no seu serviço. Mas como que o pessoal identifica, né, esses recursos expostos na AWS, né? Uma vez que
eu tenho que consultar a API da AWS para chegar até nele. Tem que saber o nome do recurso, onde que eu consigo esse tipo de informação, né? Como se eu tivesse ali um IPA porta exposto, né? Então, tem aí toda uma pesquisa, uma palestra do Proteus aqui, o Felipe Espósito, que trabalha com a gente, ele é pesquisador sênior daqui da TNX Security. O link desse vídeo, né, dessa palestra dele do YouTube, está aqui na apresentação, então vale muito a pena, um conteúdo muito rico, muito legal. E numa parte dessa palestra ele fala, né, que técnicas de OS int são ali excelentes para você conseguir identificar recursos expostos na AWS, né, através de políticas de recurso. Então, descobrir o nome do recurso, poder fazer o teste, ali algumas técnicas, né? Então, DNS passivo, o IBAC Machine, né, que é como se fosse um histórico da internet, você consegue resgatar qual que era a situação de um site, de um texto em determinado momento do passado, né? Às vezes alguém expôs alguma coisa ali numa página web, num comentário, você consegue resgatar, mesmo que tenha sido corrigido depois. Numeração de subdomínio, repositório de código, né? E até o tópico seguinte ali, a gente está falando de GitHub, então uma varredura ali nos repositórios do GitHub, às vezes você vai encontrar um ARN, né, de um recurso da AWS, um nome ali, caminho completo para poder fazer algum tipo de teste, tá? Recomendo aí que complementem o conhecimento com essa palestra, muito legal. Beleza, agora a gente entra aqui na parte de laboratórios, né, para materializar, deixar mais palpável tudo que a gente veio comentando até agora. Eu simulei ali a criação, né, de políticas de recursos em cima desses recursos aí AWS. Então, SQS, né, o serviço de fila, Bucket S3 e o ECR, que é o repositório de imagens Docker. Então, a gente vai ali demonstrar, né, como é possível explorar se existir uma política permissiva. Beleza, então, primeiro caso ali, o do SQS, né, eu mostro qual que é a configuração padrão da política de recurso quando você cria o SQS. E isso é muito importante, né, que é aquilo que a gente já comentou um pouquinho. Se você quer liberar algo, você explicitamente tem que fazer aquilo, né? Geralmente, por padrão, durante a criação ali dos recursos e etc., você tem um deny para acessos públicos, acessos anônimos e para outras contas AWS, né? Então, aqui o que acontece é que você tem, acho que até no slide seguinte, eu explico melhor. Veja, o principal, né, é uma conta AWS, que é a própria conta que está criando esse recurso, e isso significa, né, esse formato ali, quando eu falo número da conta, dois pontos root, significa que ações originadas dessa conta, de qualquer lugar, seja um usuário, um outro recurso, serão autorizadas, né? E, essas ações serão autorizadas, e veja que a gente também está limitando por recurso, né? Olha, quando algum ator dessa conta quiser acessar esse recurso em específico, né, que está especificado aqui, que tem esse nome SQS, besides 23, demo, então isso vai ser autorizado. Veja que ações, né, que ações que eu posso tomar com esse SQS? A gente já tem ali um asterisco, ou seja, qualquer tipo de ação possível de fazer ali no SQS, o ator vai conseguir fazer, que até agora está limitado para conta de origem, a conta que criou o recurso. Beleza. Então, o que é muito comum a gente ver, né? Isso, de fato, aí, durante a ajuda ali, a consultoria que a gente fornece para os nossos clientes e parceiros, a gente costuma ver bastante desse caso, né? Então, veja que no principal, ao invés de estar limitando ali por uma conta AWS específica, algo que já é um pouco permissivo, né, que você fala qualquer ator daquela conta tem essa autorização,
Aí o pessoal coloca um AWS asterisco e aí começa o perigo, né? Então, isso aqui já significa que qualquer outra conta, outro recurso da AWS poderia estar fazendo acesso, e a gente vai ver mais para frente que isso também significa que é permitido um acesso não necessariamente autenticado, tá? No SQS a gente tem como que eu posso dizer, um detalhezinho ali, a gente vai ver isso junto, daqui a pouco já nos slides para frente, mas esse AWS asterisco significa a permissão ali de um acesso anônimo. Tá? Então, e por que que acontece, né? Por que que o pessoal coloca esse tipo de asterisco na política de recurso, né? Cara, é recurso de testes ou o primeiro problema que o desenvolvedor ou que a pessoa ali da infraestrutura teve durante algum teste, ela teve um problema, um acesso não autorizado. Então, para eliminar que não seja um problema de política de recurso, coloca lá um asterisco para poder trabalhar nos outros casos, né? E aí acaba ficando. Para permitir o acesso de aplicações externas, né? Uma aplicação que está de fora ali da conta, que está interagindo com esse recurso dentro da conta, né? E também para permitir o acesso entre diferentes contas AWS. É comum a arquitetura onde existe mais de uma conta AWS, às vezes uma conta voltada para desenvolvimento, outra homologação, outra produção, você precisa, de repente, permitir que uma conta possa fazer uma ação em outra, e aí, ao invés de fazer da maneira correta, especificando as outras contas, né, criando um array disso, o desenvolvedor, o ator ali, ele acaba colocando para liberar para qualquer um. E acho que dá para dizer aqui, Matheus, que esse é o caso que a gente mais encontra, né? Asterisco no principal e no action, assim, é muito, muito, É, muito comum. muito comum e o mais perigoso, né? É o que está, de fato, liberando tudo. Tudo para todos, né? Exato. É semelhante ali um N, né? Qualquer protocolo e porta para qualquer origem no firewall de rede ali, falando um pouquinho de rede. Então, qual que foi o meu teste, o meu laboratório aqui, tá, pessoal? Veja que eu criei aquele recurso, né? Só voltando um pouquinho, e deixei uma política ali falando, olha, quem que é o ator, né? Qual que é o principal que pode tomar essas ações no meu recurso, né? Então eu deixei para qualquer um, para asterisco. Então, primeiro eu faço um teste mostrando assim. Eu configurei a AWS CLI no meu terminal, mostro quem eu sou, né? Então, tem ali o meu e-mail, a minha conta, eu coloquei um vermelhinho ali para deixar mascarado, né, qual que é o nosso número de conta ali da AWS, mas eu estou mostrando que, bom, é o usuário M. Queiroz dentro dessa conta final 369, e quando eu tento enviar uma mensagem para esse SQS também dentro da conta 369, aí veja que eu tenho êxito, né, ele me retorna ali um message ID, né, isso significa que eu tive êxito em enviar uma mensagem que o corpo era owner test. Legal. Então, eu sou um ator dentro daquela conta AWS, acessando um recurso também dentro daquela conta. Esse é o caso que a gente sabe que funcionaria mesmo com aquela configuração padrão que é mais limitada. Aqui detalhes, né, da mensagem que foi enviada. Beleza. Depois, né, eu vou fazer o envio aí a partir de outra conta AWS. Então, eu me autentiquei numa conta pessoal. Veja que o final, o número, né, dali da minha conta pessoal é 929, não é mais aquele 369. Então, já mudou, né? Não é mais aquele M. Queiroz, é o usuário Matheus dentro dessa conta 929, e ao tentar mandar aí uma mensagem para aquele recurso que a gente criou em outra conta, eu tive êxito, né? Então, aqui já é o caso do cross account, a gente já vê que funcionou. Beleza? Aí eu mostro detalhes dessa mensagem, né? É curioso que qual que é o ID, né, de quem enviou essa mensagem, né? Então, esse sender account ID é igual ao user ID de quem enviou. E aí é curioso que esse ID, né,
é o do Matheus na minha conta pessoal. Se você for investigar dentro da sua própria conta, né, onde foi criado esse recurso SQS, quem é esse user ID, você não vai encontrar. Né? Aí já é uma evidência de que um ator externo conseguiu interagir com o seu recurso. E o acesso anônimo, né, ali... Dá para ter ideias daqui a pouco de montar casos de uso de monitoração, né? Então, dá para pensar em situações usando esse tipo de ideia, né, de lógica, para conseguir capturar acessos fora do seu Com ambiente. certeza, né? Se o ID daquele ator que enviou, né, não está na minha base de usuários, já é um sinal bem grave, né? E aqui o acesso anônimo, né? Então, ali na linha de comando, eu falo, olha, eu não quero enviar dados de autenticação nesse meu comando, poderia estar fazendo isso via API também, mas veja que não funcionou, né? E por quê? Sendo que eu disse que aquele asterisco está permitindo qualquer coisa. Especificamente para o SQS, né, há na documentação ali um manual dizendo o seguinte: se você tem a criptografia em repouso habilitada, esse recurso ele não vai aceitar mensagens anônimas, né, de origem anônima. Você precisa, no mínimo, ter um usuário autenticado na AWS de alguma maneira, seja em outra conta ou na sua própria conta, né, na conta do próprio recurso. Se você não tiver, você não tem ali um token, uma autenticação, você não consegue interagir com o recurso, tá? Então, um detalhe aí do SQS, mas é um detalhe que não é válido para outro recurso como o Bucket S3, por exemplo, que você pode ter a criptografia em repouso habilitado e mesmo assim ter uma interação anônima. Aí, para concluir o teste, eu desativei essa criptografia por repouso, né, chamada SSE ali na AWS, e aí a interação anônima foi possível, né, sem informar um ID de usuário, um token, uma autenticação ali, eu consegui interagir com o recurso e aí é quase impossível de rastrear a origem disso. Beleza. Aqui uma brincadeira, né? Então, algo de errado não está certo. Vamos olhar a política de novo, esse principal asterisco, né? E aí eu quero chamar a atenção para o seguinte: veja que na documentação da AWS, né? Então, na parte ali do IAM, ela explica que quando o principal tem esse asterisco, principal asterisco ou principal AWS asterisco, são ali maneiras equivalentes de permitir um acesso anônimo, né? Então, lendo ali literalmente, para usuários anônimos, os seguintes elementos são equivalentes, né? Então, usou principal asterisco, principal AWS asterisco, é a mesma coisa, você vai permitir um acesso anônimo, ou seja, eu não preciso estar autenticado em alguma conta AWS para conseguir interagir com um recurso que tenha o principal configurado desse jeito. Só que, em outubro de 2022, eu notei que, dentro da documentação do Bucket S3, a mesma mensagem era dita de maneira diferente, né? Veja que, de novo, você tem principal asterisco e principal AWS asterisco, e havia ali um quadro, né, destacado como importante, dizendo o seguinte: porque qualquer um pode criar uma conta na AWS, o nível de segurança desses dois métodos são equivalentes, né? Ou seja, o principal asterisco e principal AWS asterisco. Isso me levou a entender o seguinte: eles são diferentes, né? Mas como qualquer um pode criar uma conta, então acaba que dá na mesma. Mas meio que implica assim, você tem que criar uma conta, se autenticar nela para poder interagir com um recurso que tenha principal AWS asterisco, né? Tá, resumindo, o que que eu entendi? Quando eu tenho principal asterisco, eu estou permitindo acesso anônimo não autenticado, né? E quando eu tenho principal AWS asterisco, eu teria que estar autenticado em algum recurso, alguma conta da AWS para poder interagir.
né? É o entendimento que esse quadro importante me dava ali nessa página de documentação do Bucket S3. Então, eu realizei testes e vi que, na verdade, eles de fato eram equivalentes, eu não precisava estar autenticado para interagir com um recurso que tinha principal AWS asterisco, né? Então, nesse momento, eu fui na documentação ali da AWS mantida no Git. Hoje em dia, vale citar que não é mais mantida no GitHub, né? Foi mudado recentemente, mas até então era mantido no GitHub. E lá eu fiz a sugestão, né, de que para falar que esses métodos eram equivalentes, né, até referenciando a documentação da página do IAM. E aí, num primeiro momento, né, a pessoa ali que interagiu comigo, ela falou, olha, os métodos são equivalentes, mas eles funcionam de maneira diferente. Tecnicamente pode até ter uma diferença, mas o fato é que nos testes que eu realizei, né, você conseguia esse acesso anônimo com ambos métodos ali de configuração. E aí depois, então, ele comentou, falou, não, de fato, para usuários anônimos, isso é equivalente, nós vamos adicionar esse pedaço para a documentação. E aí, né, aquela minha sugestão, uma linha ali de sugestão foi aceita, foi acrescentado na página de documentação da AWS, eu achei que foi super legal, fiquei super feliz, né, com isso, é legal você ver algo, uma sugestão sua refletida numa página que é importante, né, acessado pelo mundo todo ali. Nesse momento eu pedi um aumento para o Bruno, mas não rolou, ele falou que isso não trouxe lucro para a empresa, então não adiantou muita coisa. Enfim, então, agora a gente, né, com essa introdução ali da documentação da AWS aqui, tentando também acelerar um pouquinho, mas a gente vai falar do Bucket S3, depois a gente finaliza com ECR, acho que dá para percorrer rápido esses slides. Ao criar um Bucket S3, né, e novamente seguindo a linha de raciocínio do teste ali com SQS, quais são as permissões padrões, né? Então, listando ali em tópicos, ACL, né, é permissivo somente para o Bucket Owner, ou seja, para a sua própria conta da AWS. Não há política de recurso configurado, então não há nenhuma resource policy, né? E o recurso de bloquear qualquer acesso público, né, configurado via político ACL, vem habilitado. Ou seja, quando você tem essa configuração habilitada e alguém coloca uma política, uma ACL permissiva de maneira que permitiria, né, um acesso anônimo, essa configuração bloquearia. Tá? Isso é o padrão. Aí, para o laboratório, o que eu faço? Parcialmente eu desabilito esse bloqueio de acesso público, né, para resource policy. Se eu fizer uma permissão de acesso público via CL, do jeito que está configurado aqui na imagem, eu ainda vou ter o bloqueio, né? Mas na resource policy, se eu colocar um asterisco agora, eu de fato estou liberando para qualquer conta AWS ou para um acesso anônimo. A política que eu configurei é essa, veja que eu coloquei principal AWS asterisco, né, que a gente viu na documentação que é equivalente a um acesso anônimo, não autenticado. Quais as ações liberadas, né? Então, está liberado ali o upload e o download de um objeto, de um arquivo, e o list também está liberado. Né? Então, eu posso listar os arquivos, posso fazer o upload ou o download. Então, já começo testando ali com acesso anônimo, não enviando nenhum dado de autenticação via AWS CLI. E aí eu consigo fazer a listagem recursiva do bucket, né, mostrando que tem 2 arquivos lá dentro. Tá? A criptografia em repouso está habilitada, então veja que é um caso diferente lá do SQS, né, onde a criptografia em repouso habilitada ela impedia esse acesso anônimo, né, aqui no caso do bucket não. Vamos seguir. Além disso, né, eu não preciso do AWS CLI necessariamente, eu posso interagir via API ali, no navegador mesmo eu demonstro isso, né, usando o modo anônimo para mostrar que eu não estou autenticado, também via curl, que é uma ferramenta ali de linha de comando do Linux, para interagir com páginas web, eu consigo fazer a listagem, né, só para evidenciar.
aquela é a conclusão já do bucket, né? Então veja que, só para reforçar pontos importantes, o principal AWS asterisco, ele permite o acesso anônimo, permite que qualquer pessoa não autenticada na AWS possa interagir com o seu recurso, e vai ser permitidas as ações que você configurou, né? Nesse caso, o list bucket, que é o qual eu estou evidenciando nos testes. Agora, para finalizar, a gente pula no SR, também é um caso bem interessante, vale bastante destaque. Então, veja que quando eu estou criando um repositório de imagens Docker na AWS, né, o recurso chamado SR, veja ali, configurações de visibilidade, né, ele está como privado. Então, isso chama bastante atenção. Depois que eu crio esse recurso com essa visibilidade privada, você pode configurar uma política de recurso. E se nessa política de recurso você tem esse principal AWS asterisco, o seu repositório de privado não tem mais nada. Ele vai permitir esse acesso público, né? Da mesma maneira que eu demonstrei lá no Bucket S3. Então, aqui tem uma complexidade diferente, né? Um pouco maior, porque para você interagir com um repositório ECR na AWS, primeiro você tem que obter um token, né, uma espécie de credencial específica para o ECR, mas veja que você pode obter esse token para uma conta, para um repositório ECR local seu, né? Uma vez que você faz isso, você pode usar esse token que foi obtido para o seu próprio recurso, para a sua própria conta AWS, para interagir com outro recurso CR de outra conta, né, hospedado lá em outra conta, que tem essa política permissiva. Tá? Então, tem essa complexidade de você gerar esse token, mas é um passo ali de um comando, você obtém, usa esse token gerado para uma conta AWS para interagir com um recurso de outra. E os próximos slides eu mostro que isso funciona, né? Então, mostra ali, de novo, eu estou na minha conta pessoal, com o usuário Matheus, conta final 929, né? Aí eu aplico o comando para obter um token ali de autenticação, que é todo esse texto gigante. Depois de obter esse token, eu vou tentar fazer ali o login, né, criar uma interação com um repositório de outra conta, né? Veja que essa outra conta, a minha conta pessoal é começo 68, final 929, e a outra conta é começo 53, final 69, é diferente. Eu utilizo aquele token, né, que eu insiro ali como uma senha nesse comando docker login, tentando me autenticar nesse repositório, então, que foi criado com aquela política permissiva, e veja que me é retornado login bem sucedido, né? E aí na segunda imagem, ali na imagem de baixo, eu faço um Docker Images, né, tentando listar as imagens que existem dentro daquele repositório, e eu tenho sucesso. Então, falando de repositório CR, né, mas como que você conseguiu esse link, etc, né? Então, novamente, reforço aquela palestra do Proteus que fala sobre como você pode obter nome de recurso, link de recurso para fazer seus testes, e o repositório CR, né, isso aqui que eu acessei, muito comum se encontrar em repositórios do Git. Aqui vamos para as considerações finais, pessoal. Então, os controles de firewall, né, e rede não são aplicados aos recursos consultados diretamente na API. Né? Então, o que a gente quer dizer? Você não controla o acesso via rede, ali via uma regra de firewall para um Bucket S3, para um SNS, né? Você tem que olhar para essas políticas de recurso. Acho que esse é o recado desse primeiro tópico. Cuidado com as políticas permissivas, então, ali na parte, né, dentro da política, daquele JSON que define a política, quando olhando para o principal, para o action e para o recurso, cuidado com o asterisco. Né? Sempre seguir ali o princípio do mínimo privilégio. Por favor. Só comentar um pouco, Matheus, para puxar o nosso começo, assim, principalmente para as organizações que são mais enxutas, né? Tem um time de desenvolvimento, de infraestrutura que tem um alto privilégio, que consegue criar os seus próprios recursos,
ou que não cria usando, né, Terraform, CloudFormation, né, não cria usando uma infra as a code, que aí você consegue padronizar. Principalmente para esses casos, é bem importante pensar nos guardrails, né? Bem importante a gente conseguir, mesmo que exista uma configuração errada, como o Matheus exemplificou aqui, a gente conseguir estabelecer bons guardrails para que esses asteriscos não sejam de fato representativos no seu ambiente, né? Você consiga minimizar o risco dessa configuração, né, associado com essa configuração. Perfeito, perfeito, de fato, né? Porque também, como a gente disse lá atrás, os testes eles acontecem, né? A pessoa está tendo um erro ali para executar a tarefa que ela precisa e, deixa eu eliminar essa questão aqui de política, às vezes isso aqui está me bloqueando de alguma maneira, vai lá e coloca um asterisco, fica daquele jeito, às vezes no ambiente de desenvolvimento e sobe dessa maneira para o ambiente de produção, né? Que é, inclusive, o que um tópico aqui diz, né? Então, a boa prática de segurança no permissionamento, ela deve começar no ambiente de desenvolvimento, senão a chance de chegar errado lá em produção é muito grande, né? Porque, foi assim que funcionou, é assim que a gente vai subir para produção. E aí vem a importância do que o Bruno disse, infraestrutura como código, para você padronizar como você faz o deploy dos recursos e também os guardrails, né? Políticas de controle que você pode aplicar na AWS para que se um recurso, né, houver uma tentativa ali de uma política permissiva dela ser instanciada, você tem algum tipo de bloqueio para isso, ou algum tipo de correção ativa. E em linha com com a última consideração, né? Não é porque é dev, porque é qualidade, ou seja, um ambiente não produtivo que você não precisa se preocupar. Tem essa questão que ele pode entrar para o ambiente produtivo, mas tem a segunda questão que ele pode ser explorado também, ele pode ser a porta de entrada para se começar um outro ataque. Então, pode ser que ele não tenha impacto direto ali naquele ambiente, mas seja o caminho inicial de um ataque que vai gerar um impacto maior ali na linha do tempo. Com certeza, com certeza. E fazendo uma brincadeira bem boba, mas assim, se o atacante conseguiu êxito num recurso que tem dev no nome, a chance dele substituir o dev por prod é grande e a chance de que seu recurso de produção só tenha essa diferença do nome é grande também, né? Então, cuidado com isso. E assim, mais uma vez, né, referencio aquela boa palestra, bom conteúdo do Proteus, não subestime que o seu recurso não será explorado por algum atacante na internet, né? É diferente da questão, não é um IP que está sendo escaneado, que está público para a internet, é um nome de um recurso, tem gente olhando para isso, tem gente varrendo isso, usando técnicas para isso, né? Um pouco mais novo, assim, soa como novidade, né, essas técnicas, mas há maneiras e tem gente olhando para essas técnicas aí. Boa. Maravilha. Bom, gente, acho que era isso, né, Bruno, de recado que a gente queria passar para o pessoal, tomar cuidado aí com as políticas permissivas, acho que no geral é isso, né? Obrigado aí por qualquer audiência e eu e o Bruno tá sempre disponível para bater um papo sobre os conteúdos que a gente traz aqui e ficaremos felizes em ajudar de alguma maneira. Boa. Muito obrigado aí, Matheus, pela parceria de sempre. Nos vemos na Valeu. próxima. Boa, valeu, gente. Até a próxima.